Opa, tudo bem? Meu nome é Petros Falcão, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Estou vindo aqui trazer esse assunto que é muito importante. Muita gente tem falado de programa de gerenciamento de riscos. Eu, inclusive, tenho trazido muitos vídeos acerca da elaboração do programa de gerenciamento de riscos. E especificamente hoje, a gente vai falar sobre a NR18, que é uma norma setorial, e sobre o programa de gerenciamento de riscos para a NR18. Como que a gente deve elaborar, o que a gente precisa considerar para esse programa de gerenciamento de riscos da construção civil. Bom, eu já me apresentei, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, também engenheiro mecânico por formação, mas executo minhas atividades como engenheiro de segurança do trabalho. Sou auditor interno ISO 45001 e empresário, né? Eu tenho uma empresa na área da engenharia de segurança do trabalho, eu sou consultor na área, atendendo diversos clientes aqui no sudeste do país e principalmente os clientes voltados à área da construção civil. E justamente esse tema que eu estou trazendo é um tema que eu vejo muitas pessoas com dificuldade nessa transição de atualização de norma regulamentadora. Então o que eu estou trazendo aqui para vocês são as maiores dúvidas que eu vi nesse dia a dia, vivendo a elaboração do PGR, principalmente da construção civil. As dúvidas que muitos profissionais estão tendo, que eu estou trazendo aqui para que vocês, quando forem elaborar o programa de gerenciamento de riscos de vocês, não tenham dúvida nenhuma e se sintam confiantes para ter um bom programa de gerenciamento de riscos. Bom, primeiro a gente começa aqui. Como é que deve ser esse programa de gerenciamento de riscos? Ele deve ter ali um inventário de riscos, plano de ação e os seus projetos. Eu separei aqui em 3 tópicos e comparando ao programa de gerenciamento de riscos da NR01, a gente tem algumas diferenças. E de cara a gente já vê que a diferença é que projetos técnicos devem ser incluídos dentro do programa de gerenciamento de riscos. Como é uma norma setorial, tem algumas especificações, né, algumas particularidades que talvez a gente precise inserir dentro desse PGR, que vai diferenciar de um programa de gerenciamento de riscos da NR01. Então, essa é a diferença principal da NR18 PGR para o PGR da NR01. Agora, é claro, a NR01, a norma regulamentadora 01, com o seu item 1.5, quando fala de gerenciamento de riscos ocupacionais, né, para todas as empresas, ela está mostrando ali que para as empresas que possuem, né, e que precisam atender uma norma específica, como é o caso da construção civil, ela tem como foco, né, como visão a NR18. Porém, ela pode utilizar a NR01 e deve utilizar como algo complementar. E a NR18, se você reparar, não sei se você deu uma lida, eu indico que você leia a NR18 para você entender como estruturar um programa de gerenciamento de riscos, né, para te auxiliar na estruturação além dessa aula. Você vai reparar que a NR18 não fala sobre inventário de riscos ocupacionais, em como, né, e o que precisa para se estruturar ele. Por quê? Porque justamente o inventário de riscos ocupacionais que a gente vai utilizar aqui é o inventário de riscos ocupacionais da NR01. Sim, a gente vai ter que trazer o conceito lá do inventário de riscos ocupacionais da NR01 para o programa de gerenciamento de riscos da construção civil. E aqui a gente vai ter que colocar a caracterização dos processos e ambiente de trabalho, caracterização das atividades, descrever os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação de fontes ou circunstâncias, descrição dos riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos e descrição de medidas de prevenção implementadas. Item D. Dados da análise preliminar ou do monitoramento de exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação da ergonomia nos termos da NR17. Além da NR01 ser complementar à NR18, vamos precisar integrar a NR17 à NR18 também. Justamente esse item está justificando, né? Item E. Avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação e critérios adotados para avaliação dos riscos e tomadas de decisão. Vamos precisar sim justificar por que tomamos determinadas decisões, por que utilizamos determinados critérios para a avaliação de riscos. Isso precisa ser justificado sim dentro do seu programa de gerenciamento de riscos da construção civil. E todas essas informações aqui, o item 1.5.7.3.2 está lá na NR01. Precisamos trazer ele aqui para dentro do programa de gerenciamento de riscos da construção civil.
Entendido isso, pessoal? Comenta aqui se vocês entenderam esse item aqui da NR01 e que a gente precisa complementar lá na NR18 no seu PGR. Somando ao inventário de riscos, temos um plano de ação, onde dentro desse plano de ação vamos precisar ter cronograma, definir responsáveis para dentro desse plano de ação, para que assim a gente atenda a necessidade desse PGR básica da NR18 e assim a gente consiga ter um bom programa de gerenciamento de riscos. Projetos, vamos falar agora sobre os projetos. Quais são os projetos que devem constar no programa de gerenciamento de riscos da NR18? Projeto de área de vivência no canteiro de obras e de eventual frente de trabalho. Quase que não sai projeto de área de vivência do canteiro de obras, em conformidade com o item 18.5 desta norma, que aqui a gente está falando, NR18. Elaborado por profissional legalmente habilitado, ou seja, profissional com selo de registro no CREA. Áreas de vivência deve contemplar, estou trazendo esse item 18.5 da norma. A área de vivência deve contemplar instalação sanitária, vestiário, local para refeição, alojamento, quando houver trabalhador alojado e instalação sanitária. São as condições mínimas desse projeto que devem ter, né, que deve ter lá dentro do seu projeto. Continuando, outros projetos que devem constar dentro desse programa de gerenciamento de riscos. Projeto elétrico das instalações temporárias, elaborado por profissional legalmente habilitado, né? O engenheiro elétrico. Projetos de sistemas de proteção coletivas elaborados por profissional legalmente habilitado. Aqui pode ser um engenheiro de segurança do trabalho. Projetos de sistemas de proteção individual contra quedas, quando aplicável, elaborados também por profissional legalmente habilitado. Relação dos equipamentos de proteção individual. Aqui não está encaixado em projetos, mas eu estou trazendo aqui porque é um item que obrigatoriamente deve ter dentro do seu programa de gerenciamento de riscos. Relação dos equipamentos de proteção individual e suas respectivas especificações técnicas, de acordo com os riscos ocupacionais, né? Ou seja, a gente vai listar nesse PGR da NR18 os EPIs que os colaboradores devem utilizar de acordo com os seus setores, atividades e principalmente de acordo com o risco, aquela interação, aquele risco que ele está sendo exposto. Tem que condizer com a realidade da atividade, né, pessoal? Então, também devemos colocar essas informações de equipamento de proteção individual dentro do programa de gerenciamento de riscos do PGR. Comenta aqui, pessoal, comenta aqui embaixo o que você está achando dessa aula. E outra, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui nesse canal. Aqui eu trago toda segunda-feira o tema voltado à saúde e segurança do trabalho. E hoje a gente está falando sobre o PGR da NR18. Bacana, pessoal? Vamos lá, vamos continuar sem molezinha, hein, pessoal? Eu costumo brincar com os meus alunos do curso Descomplicando a Elaboração do GRO/PGR. Não tem molezinha aqui, hein, gente? Vamos lá. Vamos continuar. O que a gente tem que falar? Um outro item que eu trouxe aqui, muito importante. Medidas de proteção coletiva. Cuidado que devemos ter na medida de proteção coletiva. Vocês sabem o que é isso aqui? Hein, pessoal? O que é isso aqui? Isso aqui é um drone, né? Então, vamos lá. Alguns clientes meus aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Um deles eu trabalho na área da construção civil. Eles implementaram, né, uma das campanhas lá de adequação à NR18. Eles tiveram que implementar a utilização de drones para acompanhar as atividades em alturas que eram realizadas, porque para fazer a inspeção tinha que se colocar mais um trabalhador, que seria um técnico de segurança do trabalho, para ter acesso àquele local, ou alguma possibilidade que ele pudesse enxergar de uma boa maneira e saber que aqueles trabalhadores estavam realizando as atividades de maneira, né, aceitável, atendendo a NR35. Então aproveitou-se a utilização dessa medida aqui, que é uma solução alternativa, da utilização de drone, para que assim eles pudessem, através de filmagens pelo drone, acompanhar e fazer inspeções de trabalho em altura, de pintura e de fachada desses colaboradores. Então, a cada vez que era realizada a atividade, o drone acompanhava por 10 minutos e dava um intervalo de 1 hora. Então, a cada 1 hora, em 10 minutos, fazia o acompanhamento daquela atividade para verificar se o colaborador estava exercendo o trabalho seguro, aí somando a isso a comunicação através de rádio comunicador também, né, pessoal? Porém,
a questão do drone foi algo a mais, uma implementação tecnológica que essa empresa, o meu cliente, resolveu implementar. E quando eu fui chamado para elaborar esse programa de gerenciamento de riscos dessa empresa, né, essa empresa ela já estava em uma fase numa etapa de finalização da obra. E aí ela resolveu finalizar o seu PCMAT até essa etapa e continuar através do programa de gerenciamento de riscos. Muitas pessoas me perguntam, as empresas antes de 3 de janeiro de 2022, né, que é esse ano, elas elaboraram o PCMAT, precisam atualizar para o PGR? Não tem essa necessidade, mas caso ela queira, ela pode sim atualizar para o PGR, e a empresa quis atualizar essa etapa de pintura, né, de fachada no seu programa de gerenciamento de riscos. Então eu fui chamado para elaborar o PGR dessa etapa da construção civil. E aí eles me falaram que eles faziam um trabalho, um acompanhamento muito legal na área de saúde e segurança do trabalho, e eu achei bem bacana, mas tinha um porém. E o porém é esse, pessoal, uma novidade, né? Nem tão novidade na NR 18, mas que a gente precisa prestar muita atenção, que é o seguinte: as tarefas a serem executadas mediante a adoção de soluções alternativas devem estar expressamente previstas em procedimentos de segurança do trabalho, nos quais devem ter riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores estarão expostos, a descrição dos equipamentos e das medidas de proteção coletiva a serem implementadas, identificação e indicação dos EPIs a serem utilizadas, se aplicável, descrição do uso e indicação dos procedimentos quanto aos equipamentos de proteção coletiva e EPI, conforme as etapas das tarefas a serem realizadas, também se aplicável. A descrição das medidas de prevenção a serem observadas durante a execução dos serviços, dentre outras medidas a serem previstas e prescritas por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho. Somando a isso, as tarefas que envolvem essas soluções alternativas, e a tarefa que eu expliquei aqui para vocês era o quê? O trabalho em altura, né? Envolvendo as soluções alternativas, devem ser iniciadas com autorização especial, procedida de análise de riscos e permissão de trabalho, que contemple os treinamentos, os procedimentos operacionais, os materiais, as ferramentas e outros dispositivos necessários à execução segura da tarefa. Caramba, Petros, tanta coisa que eu preciso me preocupar antes de implementar uma solução alternativa? Sim, pessoal, porque às vezes a solução alternativa, né, que eu posso ter pensado numa ótima ideia, pode ser um risco a mais, e o drone é um risco a mais. E a gente, antes de implementar o drone, que já estava implementado nessa situação, antes de implementar o drone nessa atividade, a empresa deveria ter feito uma avaliação de riscos, entender como vai ser essa interação drone com atividade ali de trabalho em altura e de pintura de fachada, e fazer uma avaliação de riscos considerando a utilização do drone. Somando a isso, pessoal, mais outra preocupação: devemos ter um procedimento de como vai ser executada essa tarefa, essa solução alternativa de prevenção aos riscos ou medida de controle. Petros, como assim criar um procedimento? Você vai criar um procedimento onde eu criei dentro dessa organização, que essa empresa ela vai ter, então, dentro da sua atividade, né, que citar quando vai ser utilizado o drone, de quanto em quanto tempo o drone vai ser utilizado, quem vai ser o responsável, dizer se esse responsável é treinado. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter quando for implementar soluções alternativas, porque muitas das vezes nem sempre uma solução que a gente implementa ela é eficaz. A NR01, né, no meu curso mesmo, Descomplicando a Elaboração do GRO/PGR, eu falo sobre isso. Eu falo que nem toda solução, nem toda medida que a gente vai implementar é eficaz. É por isso que a gente, quando vai implementar, a própria norma diz isso, precisamos fazer uma avaliação de riscos também dessa nova medida que a gente está implementando. Então, deixa eu ler aqui para vocês sobre essa questão, para ficar bem claro para vocês essa questão do, como é que eu posso dizer, dos itens que eu falei, e que vocês possam então entender o que precisam fazer. Vamos repetir? Riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores estão sendo expostos. Descrição dos equipamentos e das medidas de proteção coletiva a serem implementadas. Identificação e indicação dos EPIs a serem utilizados. Descrição e uso e indicação
dos procedimentos quanto aos equipamentos de proteção coletiva, EPI e EPC, conforme as etapas das tarefas a serem realizadas, descrição das medidas de prevenção a serem observadas durante a execução dos serviços, dentre outras medidas a serem previstas e prescritas no profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho. Então, tudo isso aqui a gente precisa considerar antes de implementar uma solução alternativa que entendemos, né, que a gente possa entender que é o que? Uma medida de controle, uma medida de prevenção, o que vai auxiliar na prevenção dentro da organização. Perfeito, pessoal? Vamos agora falar sobre a gestão de terceiros, importantíssimo para a área da construção civil. Empresas contratadas devem fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades, no qual deve ser contemplado no PGR do canteiro de obras o inventário de riscos ocupacionais, né? Ou seja, empresas contratadas devem fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades, o qual deve contemplar, né, dentro desse PGR, o inventário de riscos dentro do PGR do canteiro de obras. O que isso quer dizer? Eu sou detentora de uma obra, né? Meu estabelecimento é responsável por uma obra. Eu contratei uma outra empresa, uma empresa chamada empresa B. Essa empresa B, quando vai exercer atividade dentro do meu estabelecimento, ela vai ter que me fornecer o inventário de riscos ocupacionais referente às atividades que ela vai prestar dentro do meu estabelecimento. Então, essa é a gestão de terceiros que a gente tem que se preocupar, voltada ao programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, tá? O PGR da NR 18. E quanto à validade do programa de gerenciamento de riscos, pessoal, vejo muita gente falando sobre isso. Qual é a validade do PGR da construção civil? Não existe validade porque o meu programa de gerenciamento de riscos se dá por etapas. Então, não tem por que eu colocar validade nesse PGR. Então, o PGR deve estar atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o canteiro de obras. Então, se eu passei já por uma etapa, o PGR que contempla a etapa passada, ele está ali elaborado, eu já estou em outra etapa. E eu posso fazer com que esse PGR seja o mesmo e eu vá atualizando, ou eu faça um programa de gerenciamento de riscos de acordo com cada etapa que ali for executada. Então não tem como eu estipular uma validade para algo que ainda nem começou. Tudo bem, a gente pode dizer, está no planejamento de obra, tá? Mas o programa de gerenciamento de riscos, ele deve estar de acordo com o que está acontecendo. Com o que vai acontecer é outra história. Vai fazer parte do planejamento. Mas a gente não pode criar um programa de gerenciamento de riscos de algo que ainda não está acontecendo. Então o PGR tem que ser vigente à data e à etapa que está acontecendo. Por isso não dá para estipular validade. Assim como da NR01 não tem também validade. E é claro que esse programa de gerenciamento de riscos, ele vai ter o seu término quando a obra finalizar. Bacana, pessoal? Entendido tudo isso? Pessoal, então é isso. Essas foram as dicas voltadas ao programa de gerenciamento de riscos da NR18. Falamos aqui sobre inventário de riscos ocupacionais, que deve ser o inventário da NR01. Falamos sobre os projetos. Quais são os projetos? Áreas de vivência, elétrico, sistema de proteção coletiva, sistema de proteção individual contra quedas e incluindo também os equipamentos de proteção individual dentro desse programa de gerenciamento de riscos. Voltando aqui, medidas de controle. Quero implementar um drone, então tem que antes verificar quais são os riscos que os trabalhadores vão estar expostos aqui, ó. A descrição dos equipamentos e das medidas de proteção coletiva a serem implementadas, identificação dos EPIs, tudo isso eu preciso considerar dentro do meu programa de gerenciamento de riscos da NR18. Se você gostou dessa aula, manda nos seus grupos lá da segurança do trabalho, no seu WhatsApp. É muito importante a gente entender cada vez da NR18. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta aqui se você gostou dessa aula e até uma próxima aula. Até a próxima aula na segunda-feira que vem.